Olá, meus queridos do terceiro ano. Eu sou a professora Kézia Botelho e sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Dessa vez, nós vamos corrigir a semana 3 do PET volume 3 de História. Vamos lá? A semana 3 de vocês trouxe o seguinte tema: o período entre guerras e a crise de 1929. Então, vou fazer um breve apanhado do que o texto trouxe aqui para vocês. Primeiro, vai dizer que o período entre guerras é aquele período que vai ocorrer entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a crise de 1929, ela fica aí, entre guerras, entre esses dois períodos, né, da Primeira Grande Guerra e da Segunda Grande Guerra. Essa crise de 1929 ocorreu nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores, gerando assim a Grande Depressão. Gente, neste período da década de 20 nos Estados Unidos, eles viviam em grande euforia. Tanto que existiam cartazes para todo lado dizendo lá aquela famosa frase American Way of Life. Não existe estilo de vida melhor do que o estilo de vida americano, que é um estilo de vida consumista, que tinha de tudo do bom e do melhor, inclusive aí naquela época a gente ter assim, máquina de lavar roupa, eletrodoméstico de toda a espécie, tudo. Era ter luxuoso, era ter um luxo para si, e todo mundo queria ter, e eles consumiram, eles compravam muito. E nesse período as pessoas investiam muito na bolsa de valores, inclusive em ações. Então eu não entendo muito bem desse mercado de ações, mas funciona da seguinte forma: quando uma ação de uma empresa ela é valorizada no mercado, ela tende a crescer, né? E as pessoas que são donas dessas ações participam de acordo com o número de ações que tem deste mercado lucrativo. Mas se a empresa for uma empresa que decair no mercado, suas ações ficarem abaixo do valor e for perdendo credibilidade, vai ser uma empresa que vai falir automaticamente, vai acabar o lucro. Tanto que investir no mercado de ações é investir em um mercado arriscado. Porque ao mesmo tempo que essas ações podem ser, sim, supervalorizadas e a pessoa ganhar um bom dinheiro com isso, a pessoa pode perder tudo. E o que ocorreu em 1929 foi uma grande especulação aí na Bolsa de Valores de Nova York, e aí as pessoas começaram a correr para vender os seus títulos. Então, se todo mundo quer vender aquele título, ele automaticamente, o preço vai cair. Então foi caindo a partir do momento que empresas quebraram, lucros foram embora, pessoas que tinham milhões, que tinham muito dinheiro, um dia, no outro já não tinha nada. Inclusive muitas pessoas se suicidaram porque apavoraram o que estava acontecendo. Muitos pais de família se jogaram de cima de prédios porque da noite para o dia perderam tudo. Enfim, para solucionar essa crise, porque nesse momento da crise eles viviam com um liberalismo econômico, onde o Estado não intervém na economia. Para solucionar isso, o presidente Delano Roosevelt propôs aí o New Deal, que é um programa da qual o Estado começou a intervir na economia. E aí eles limitaram a produção, né? As empresas que superproduziam muita coisa, que já estava ficando em estoque, até porque os Estados Unidos era um mercado que abastecia a Europa. Então, quando a Europa estava recuperando ali depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos continuou produzindo e acumulando mercadorias. Só que como não tinha mercado para vender, essa superprodução aí gerou uma grande crise, gerou essa crise. E quando o Delano Roosevelt ele entra na presidência dos Estados Unidos, até essa questão aí de superprodução, ele conseguiu fazer uma limitação, né? Um ajuste agrícola na intenção de diminuir essa produção, investiu em obras públicas para dar emprego para a população, investiu em hidrelétricas, investiu em escolas, investiu em hospitais, enfim. Com essa intervenção do governo, em pouco mais assim de 3 a 4 anos, que os Estados Unidos já estavam aí se recuperando novamente da crise de 1929. Então vamos aqui para as atividades. Atividade número 1.
No final de 2008, o mundo foi envolvido numa crise financeira que atingiu e ainda atinge a vida de todos. Nesse período, muitas referências foram feitas à crise econômica de 1929. A charge a seguir é exemplar. Então, nessa primeira charge aqui, vocês podem ver a crise financeira em Wall Street e aí a pessoa está pulando lá de cima do prédio. E em 2008, a crise financeira em Wall Street, aqui a pessoa está jogando outras lá da sacada. Né? Ou seja, aqui era o patrão que caiu, o apavoramento foi tanto que ele se matou. Aqui não, aqui o dono da empresa está mandando fora os seus funcionários, mandando embora os seus empregados. Então vamos lá. Com base na charge e em seus conhecimentos, responda o que se pede. Não desespera antes de eu explicar, tá? Não precisa copiar tudo, é só escolher aqui, mas vamos por partes. Na crise de 1929, os principais prejudicados foram os próprios empresários, ao passo que na crise de 2008, para escapar dela, recorreram à demissão em massa, prejudicando os trabalhadores. Essa daí é a resposta da primeira pergunta, quando fala aqui, qual a principal diferença de comportamento entre os empresários de 1929 e os de 2008, expressa na charge anterior. E agora vem uma outra pergunta. Identifique uma semelhança e uma diferença entre as duas conjunturas históricas. Aí aqui tem várias semelhanças e diferenças, então você vai escolher uma e colocar. Então vamos lá para as semelhanças. Ambas as crises originaram-se nos Estados Unidos e se espalharam posteriormente para o restante do mundo. Ou ambas foram resolvidas a partir da intervenção do Estado sobre a economia. Ou ambas derivaram também da especulação financeira. Agora a diferença também é para escolher só uma. A crise de 1929 teve maior impacto sobre as economias do que a de 2008. A crise de 1929 foi uma crise derivada da superprodução e do consumo, e a de 2008 derivou de uma crise do sistema de financiamento imobiliário. Ou a crise de 1929 ocorreu no contexto entre guerras no âmbito do liberalismo. Já a de 2008 ocorreu em período mais pacífico e no contexto do neoliberalismo. E esse neoliberalismo aqui refere-se justamente à intervenção do Estado na economia. Então é escolher uma em cada uma dessas opções aí. Número 2. Desde a Primeira Grande Guerra, o capitalismo concorrencial dava sinais de esgotamento. A crise de 1929, porém, constituiu um divisor de águas no que diz respeito à mudança da atuação do Estado na economia. Apresente e explique a principal mudança verificada na atuação do Estado na economia pós 1929. Então tá aqui. Após a crise de 1929, o Estado passa a intervir na economia, onde ele passa a se responsabilizar pela política econômica, pela proteção social dos indivíduos, garantindo saúde, educação e seguridade social. É o que nós chamamos aí de o bem-estar social. Ok? Vamos então para a última questão, que é a número 3. O New Deal visa estabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela valorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições do emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam. A resposta correta é a letra E. Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Então é isso, chegamos ao fim da semana 3. Se foi útil para você, curte, se inscreva, compartilha, indica esse vídeo para o seu coleguinha. Eu espero você na semana 4.